eu já conversei com milhares de gestantes sobre o seu parto. Então, também sobre quem estava presente no seu parto. E isso é um fator muito, 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 muito importante, porque cada pessoa que está presente no seu parto traz uma energia, né? Traz um ânimo. Pode ficar assim mais na sua, pode ser uma pessoa um pouquinho mais animada. E o que cada gestante precisa é muito diferente, né? Então, como regra geral, para o acompanhante, eu sempre falo, de início fique mais na sua e deixa que a gestante se expressa primeiro, né? Geralmente essa é a melhor abordagem, mas claro que nada é preto e branco, então depende muito da gestante, bem no fim. Mas é importante levar em conta que então toda pessoa traz uma energia. E cada gestante é diferente, então tem gestantes que são mais independentes e tem gestantes que querem bastante apoio, querem bastante amparo. Então, quem está junto no seu parto é extremamente individual. E isso só levando em conta a opinião da gestante, né? Porque também, dependendo do ambiente no qual você esteja, também depende quantas pessoas podem estar presentes, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu podia contar muitas experiências, mas a minha história é o que flui. Então, o que eu quero contar é que no meu primeiro parto, eu realmente pensava de início que eu queria uma amiga por perto. Eu já tinha até a amiga em mente, uma bem engraçadona, e eu pensei, ela pode me distrair até as contrações mais fortes começarem. Mas no dia, eu simplesmente estava junto com o Augusto, só tinha Augusto e eu só queria ficar com ele. Só comigo, com o meu corpo e com o pai dos meus filhos, sabe? Então, na verdade, eu não queria ninguém por perto. E eu fiquei durante as primeiras 5 horas na casa. E quando eu cheguei no hospital, de início eu também queria ficar sozinha. Só eu no quarto, o médico já tinha me visto, né? Já tinha feito o toque, né? Pra ver com quantos centímetros de dilatação eu estava naquele momento. Eu já estava, na verdade, com 7, eu acho. De 6 para 7. E eu só queria ficar com ele, com o Augusto, no caso, né? Meu parceiro. Fiquei naquele quarto mais escuro, deixamos as luzes apagadas. E chegou o momento, eu lembro isso de uma forma tão nítida, porque eu sempre quis muito ter o parto normal, né? Queria, de início, já ter o parto em domicílio. Mas então eu estava no hospital e eu pensei, tá, mas eu não quero que alguém me mude de ideia. Claro, em situações de risco, né? Mas fora disso, eu queria muito que a minha voz fosse ouvida. E tanto uma amiga minha que também é doula, é fisioterapeuta, eu não sei, na verdade, se eu lembrei dela, mas eu lembro que o Augusto me perguntou, amor, você quer que eu ligue pra Juliane? E até lá, eu não queria ninguém junto. E naquele momento, eu queria alguém que pudesse também ser a minha porta-voz, porque eu nunca tinha passado pelo parto, por mais que eu já sabia como que seria, tanto falando em ciência quanto em experiências reais vividas, mas não o meu parto, né? Eu queria que, além do Augusto, tivesse uma mulher para ser a minha porta-voz, né? O Augusto é extremamente calculista, na verdade a Juliane também é, mas naquele momento eu queria ter um amparo a mais. Então, naquele momento ele chamou a Juliane, que foi maravilhoso, porque como ela é doula fisioterapeuta, ela manja das manobras. Então, eu já estava com fortes contrações, né? Aquele finalzinho de 8 a 10 centímetros é intenso. Então, eu estava sentindo muito aqui na região no meu lombar. E daí ela chegava e fazia certas pressões e aquilo aliviava muito, né? Então, eu super recomendo você ter alguém do lado que pode fazer essa pressão estratégica nas suas costas, principalmente. É necessário? Não. Você consegue fazer sozinho o seu parto? Com certeza. Mas aquele alívio não tem preço.
Não tem preço, falei certo? Isso, aham. E depois, aí até lá, e daí eu lembro que o médico, um momento entrou ainda, né, pra ver como que estava, aferindo minha pressão, que só foi aferido uma vez, né, porque eu não queria que ficava medindo muito no meu corpo. E quando eu então estava, né, com dilatação total, a gente foi para um outro quarto. E eu lembro que tinham duas enfermeiras juntas, mas eu acredito que foram super gente boa, muito experiente já, porque eu não consigo lembrar bem delas, porque eu lembro que elas se mantinham muito na dela, sabe? Dava para sentir que já tinha experiência, né? Sabe? Em criar espaço para a mulher que está ali parindo. E tinha o médico, né? O médico obstetra, ginecologista, estava lá. E ele já era bem mais animadão, mas era ótimo, era o que eu estava precisando naquele momento, porque se ele não estava falando comigo, a maior parte do tempo ele estava falando com o Augusto ou com a Juliane. E pra mim aquilo estava bem, eu estava totalmente focada em mim, então tudo bem. Era uma energia positiva, vamos dizer, né? E eu lembro que depois, eu acredito que é perto do nascimento do primeiro bebê, da minha menina, também chegou a como que fala em português? Pediatra. E também super gente boa, realmente muito gente boa. Então, tinha uma energia tranquila no meu parto. E eu também vejo isso nos comentários. Eu tenho meu relato do parto dos gêmeos, eu tenho ele online no meu próprio canal. E as pessoas comentam isso também, né? Até no vídeo dá pra ver que a equipe naquele momento era tranquila, sabe? Então, foi isso. E agora falando sobre o meu parto em domicílio. No meu parto em domicílio, então estava o Augusto e eu, e também em um certo momento a Juliane. Ela chegou quando eu já estava com um pouquinho mais de dilatação e ela novamente fez aquelas pressões maravilhosas. Ela teve que ir, ela acabou indo para outro paciente e o bebê nasceu junto comigo e com o Augusto na maior paz, muito tranquilo, né? Então, estamos falando sobre cenários totalmente diferentes, né? E depois do meu parto em domicílio, logo em seguida chegou a minha mãe e 2 horas depois meus sogros, eu pedi para eles buscarem os gêmeos que estavam na escola e também chegaram, então também foi um ambiente cheio de amor. Então, a mensagem principal que eu quero que fique desse vídeo é sempre lembrar que cada pessoa traz uma energia com ela mesma. Às vezes é necessário, se você sentir essa necessidade, eu não senti essa necessidade nos meus partos, de você comunicar algo para a equipe, já deixar todo mundo alinhada, que você ou quer mais apoio ou não quer tanto apoio. E lembrando, no momento do parto, isso pode ir fluindo, sabe? Às vezes a gente também pensa, nossa, a gente precisa se preparar muito, sendo que muito vai fluindo também. E também, se no momento do seu parto, você perceber que tem pessoas ali, se isso for o seu caso, que não estão fazendo com que você se sinta bem, também tenha essa comunicação. Se você não consegue se comunicar, se expressar naquela hora, fala para o seu parceiro ou alguém da equipe. É importante ter a comunicação. É muito importante para que seu parto flua tão bem.